A inclusão está na oportunidade dela escolher qual modalidade esportiva ela quer fazer, aonde ela pode fazer, do mesmo jeito que a pessoa sem deficiência pode escolher. Então, não é só porque ela está praticando um esporte só com pessoas com deficiência, como a deficiência dela, que é uma exclusão. O Programa Esporte Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. A entrevistada de hoje é a professora doutora Maria Luísa Tenuri Alves, da Universidade Estadual de Campinas. O entrevistador é o professor doutor Renato Marques, da Universidade de São Paulo. Olá, pessoal. Bem-vindas, bem-vindos de volta aqui ao nosso canal. Meu nome é Renato Marques, sou professor da USP, da Universidade de São Paulo, aqui na Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, e coordenador desse projeto de extensão Sociologia do Esporte ao Público e desse canal Esporte Sociedade, através do qual a gente tem como intenção, como objetivo, discutir questões socioculturais, questões sociais que envolvem o esporte e a relação do esporte com a sociedade. A entrevista de hoje é a segunda parte da conversa com a professora Maria Luísa Tenuri Alves, da Universidade Estadual de Campinas, sobre inclusão social de pessoas com deficiência no esporte. A professora Maria Luísa, ela é professora da Faculdade de Educação Física da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Ela é graduada, mestre e doutora em Educação Física pela Unicamp também, e tem como principais focos, objetos de estudo, a inclusão social, a participação de pessoas com deficiência no esporte e o esporte paralímpico. Então, vamos dar sequência aqui à entrevista com ela e espero que vocês gostem. Muito legal mesmo. Seguindo nessa perspectiva, Maria Luísa, pedir para você definir para mim, existe um campo dentro do esporte, né, que é o esporte adaptado. Até como o próprio nome diz, é um espaço, vamos pensar assim, pensado, ou pelo menos direcionado, adaptado a pessoas, já vou incorporar o termo, com características diferentes do que talvez esteja consagrado, mas são pessoas com o mesmo direito à prática esportiva. O que é o esporte adaptado? Como ele se manifesta? E quais são as diferenças do esporte adaptado talvez para o convencional? E qual o papel do esporte adaptado nessa perspectiva da inclusão social? Então, o esporte adaptado, em geral, tem essa compreensão, essa ideia de que o esporte adaptado é um esporte para pessoa com deficiência. Mas isso não é verdade. O esporte adaptado, ele faz parte do nosso cotidiano. O esporte adaptado é para todo mundo. Você já fez esporte adaptado, eu já fiz esporte adaptado, e a gente ensina esporte adaptado. E o esporte adaptado é qualquer modalidade esportiva que tenha sido modificada na sua essência para a prática de determinado grupo. Então, quando a gente vai jogar futebol no campinho do bairro e precisa colocar uma bola maior, porque tem criança pequena e ela não vai conseguir, vai machucar o pé, isso já virou esporte adaptado. Quando a gente pega um jogo de vôlei e coloca uma bola mais leve, já para criança, às vezes para idoso, isso é esporte adaptado. Então, é uma modalidade que já é conhecida, né, o que a gente chama de modalidades tradicionais. Então, a gente tem o vôlei, a gente tem o basquete, a gente tem o futebol, a gente tem uma série de modalidades. E a gente faz uma modificação na regra, a gente faz uma modificação no material, alguma coisa para que algum grupo, que pode ser um grupo de pessoas com deficiência ou não, criança, ou vai jogar homem e mulher junto, muda uma regra para tirar a vantagem do homem. Então, tudo isso é reconhecido como esporte adaptado. Nesse campo, o que a gente tem de esporte específico da pessoa com deficiência é o esporte paralímpico. São modalidades que têm, na sua essência, na sua maioria, uma adaptação de modalidades, o que a gente chama de tradicionais, de convencionais. Então, a gente tem o basquete sobre rodas, a gente tem a esgrima em cadeira de rodas, o futebol de 5, o futebol de 7. Então, são, primeiramente, modalidades que foram adaptadas e hoje são reconhecidas como paralímpicas. Então, existe essa diferença entre esporte adaptado e esporte paralímpico. As duas opções compõem o leque do que a gente tem aí para oferecer o esporte para a pessoa com deficiência.
E aí eu acho que entra uma questão importante, que quando a gente pensa que o esporte para pessoa com deficiência tem que ser, né, desde o esporte de participação até o esporte de alto rendimento, a gente tem que utilizar dos dois leques, tanto o esporte adaptado, e à medida que vai progredindo um esporte paralímpico, um alto rendimento, a gente caminha para uma modalidade paralímpica oficial, caso seja o interesse da pessoa com deficiência. Então, assim, a gente que tem filho pequeno, a gente pensa no esporte desde pequeno para eles. Vai fazer uma aula de natação, às vezes vai fazer um judô, vai fazer um balé. Então, essas opções têm que estar disponíveis para a pessoa com deficiência. E muitas vezes vai ser uma modalidade adaptada, mas ela tem que estar disponível, do mesmo jeito que está para a criança sem deficiência. E aí essa criança com deficiência cresce e essas opções têm que ser oferecidas à medida do interesse dela. Uma coisa muito interessante que a gente tem conhecimento, por exemplo, é que o esporte para mulheres com deficiência, ele é ofertado apenas, na sua maior parte, como uma possibilidade de alto rendimento. A mulher com deficiência tem negado ainda o direito ao esporte de participação. Então, quando o técnico oferece a oportunidade para ela, olha, vamos fazer tal modalidade, às vezes uma associação para a pessoa com deficiência, é para que ela vire atleta. E isso vire uma bolsa atleta, vire um patrocínio depois. Então, ainda está muito distante para a mulher com deficiência o esporte de participação. Não que para o homem com deficiência não esteja, mas para a mulher o viés é maior ali, a pressão é maior para ela ser atleta. Entendeu? Não sei se eu respondi. Sim, perfeito. E aí me surgem duas perguntas nessa perspectiva ainda do adaptado, paralímpico. Uma pergunta, acho mais simples, que é, e o esporte adaptado, a gente pode dizer, então, que talvez ele seja um espaço também de participação das pessoas sem deficiência, né? É esse o termo mais correto? E talvez seja uma possibilidade de inclusão social, em que as pessoas vão jogar juntas, vão participar juntas, e a gente romper com essa lógica de quem tem deficiência e quem não tem, né? E, na verdade, a gente vai praticar alguma coisa junto, não importa. Característica. Com certeza, isso com certeza. E isso é a nossa realidade. Tem dois pontos. Eu acho que você trouxe uma fala que é muito legal e eu acho que eu não vou perder a oportunidade de falar algumas coisas. Primeiro, que a gente tem essa coisa da inclusão social com a participação das pessoas com deficiência e não deficiência na mesma atividade ao mesmo tempo. E se eles não estiverem na mesma atividade ao mesmo tempo, isso não seria inclusão social, a gente estaria praticando exclusão, segregação ou alguma outra coisa. E aí isso rompe muito com aquele paradigma nosso inicial, isso talvez não seja bem visto, mas o que acontece? Do mesmo jeito que os homens gostam do futebol com os amigos na sexta, a pessoa com deficiência tem direito a praticar o esporte com pessoas com deficiência, isso não é exclusão. A inclusão está na oportunidade dela escolher qual modalidade esportiva ela quer fazer, aonde ela pode fazer, do mesmo jeito que a pessoa sem deficiência pode escolher. Então, não é só porque ela está praticando um esporte só com pessoas com deficiência, como a deficiência dela, que é uma exclusão. O direito à participação, o direito de escolha, sobretudo o direito de escolha. Isso é a inclusão social. Então, a gente precisa romper também com essa ideia de que tem que fazer todo mundo junto o tempo todo. Os homens jogam futebol sozinhos porque eles querem jogar futebol só com homens. As mulheres, às vezes, querem praticar outra modalidade, só mulher. A gente tem essas coisas. E não é só por questão de sexo também, né? A gente tem um grupo de amigas que a gente quer trabalhar, a gente quer fazer uma modalidade juntas. A gente tem os nossos grupos de identificação. E a deficiência, ela está em um desses grupos e é direito deles escolher se eles querem fazer junto ou se eles querem fazer separado. Então, a inclusão social está, sobretudo, na palavra, uma questão do direito de escolha. Porque se eles puderem escolher, conseguirem praticar, a gente já conseguiu a inclusão. Interessante essa perspectiva, porque acho que também ela passa por uma ideia de empoderamento, né? Que a pessoa pode fazer o que ela quiser da vida dela, não necessariamente ter que fazer o que algum direcionamento
mais estrutural da sociedade a leva a fazer, né? A gente, como sociedade, tem muita dificuldade de entender a coletividade da pessoa com deficiência, o direito à coletividade. E isso faz parte do capacitismo. É uma das práticas do capacitismo, dessa opressão que a gente faz, a gente não deixar que eles se agrupem, que eles se organizem coletivamente. Toda vez que eles tentam se organizar, a gente fala, não, isso é exclusão, não pode fazer isso, vocês estão separados. Então, a gente não respeita, mas a gente respeita todos os outros grupos coletivamente. Mas reconhecer a identidade, a deficiência como uma identidade, e não como uma doença, como uma incapacidade, esse o nosso ponto aí que a gente precisa caminhar. Legal, legal. E caminhando para o fim, Maria Luísa, que foi a outra pergunta que me surgiu quando você falou especialmente das mulheres, né? Independente de ser uma mulher com deficiência ou sem deficiência, o que não faltam são barreiras para as mulheres na sociedade como um todo, então no mundo do trabalho, no lazer, na educação, no esporte também, né? E também, e você trouxe uma barreira que é importante, que eu não conhecia, de que quando a mulher consegue ter acesso, acaba sendo direcionada essa perspectiva do alto rendimento, e o alto rendimento, muitas vezes, por ser alto rendimento, por buscar uma campeã, no caso, as pessoas também vão ficando pelo caminho, muitas vezes, né? A minha pergunta vai no seguinte sentido. Acho que são duas perguntas, na verdade. Que tipo de espaço precisa ser construído, ou pode vir a ser pensado ou construído, para facilitar o acesso de mulheres com deficiência ao exercício? Claro, de forma associada a transformações sociais mais amplas, né? Sem dúvida, né? Então, a gente precisa primeiro pensar o papel da mulher na sociedade e transformar isso para que elas tenham o direito à escolha de praticar esporte da mesma forma que o homem tem, e que, infelizmente, isso ainda acontece. Mas que tipo de espaço de ação, uma perspectiva mais ampla, a gente precisa pensar em relação às mulheres, especialmente? E a segunda pergunta associada a isso é, hoje, o que já existe e aonde as mulheres com deficiência que querem praticar alguma modalidade esportiva, aonde elas podem ir, a quem elas podem recorrer hoje, que tipo de estrutura já existe, para que sejam dados os primeiros passos aí desse empoderamento, dessa opção de escolha dessas mulheres em praticar esporte. Bom, então vamos na primeira, né? Acho que você deixou as mais difíceis para o final. A primeira. Então, a que tipo de espaço, que tipo de local? Então, a gente precisa de mais mulheres envolvidas com o esporte, né? Às vezes é difícil, são experiências diferentes. Ser um homem com deficiência é diferente de ser uma mulher com deficiência. Então, a gente precisa de mais mulheres envolvidas. O ideal, o que a gente busca, o que eles trazem para nós, nos estudos que a gente faz, é que o ideal é que a mulher com deficiência seja protagonista dessa prática esportiva, né? Mas quando você vai... Você já viu alguma técnica mulher com deficiência de qualquer modalidade? É difícil. Isso começa na escola. A menina com deficiência não faz aula de educação física na escola. Ela não faz na escola e não faz fora da escola, quando ela é criança. Porque a mãe dela, não, às vezes é muita terapia que ela vai, e aí o esporte fica por último. Não tem condição financeira de chegar numa escola, de pagar uma escola de esportes. Então, o esporte já é negado na infância. Muito dificilmente ela vê a faculdade de educação física, o curso de educação física, como uma possibilidade para ela. E a gente sabe. Aqui na minha história como professora, aqui, eu tive uma aluna com deficiência nos anos. Então, eu não sei se você teve alguma aí. Então, a dificuldade a gente já vê no nosso cotidiano. Elas não chegam para se formar como professoras e treinadoras de educação física e de esporte. E aí ela não está lá para atuar com essas mulheres. Então, essas mulheres são treinadas, ensinadas por homens. E isso dificulta a experiência. O Comitê Paralímpico, eu não sei se ele está com essa ação ainda, isso é uma coisa que deixar claro aqui, mas ele estava com uma ação muito interessante, que ele estava fazendo uma formação dos técnicos, e os técnicos estavam fazendo um trabalho de treinamento associado ao ciclo menstrual das meninas, das atletas.
E isso estava ajudando muito, assim. Então, o técnico entendia o ciclo menstrual e fazia o treino de acordo com a fase que ela estava. Tem fase que realmente a gente consegue treinar muito melhor. É uma montanha-russa, né? Quem é mulher sabe disso. E eles estavam... Então, só essa atenção já propicia isso, né? Então, primeiro, o protagonismo dela, que a gente consiga, nós, como professores de educação física, a gente tem que entender o papel que a gente tem nessa infância, nessa adolescência, para que ela consiga chegar lá no final. Para que ela consiga ter o esporte dentro da vida dela, não só depois, a gente não tem muita atleta mulher na modalidade, no atletismo tem um monte, mas qualquer outra. Então eles saem catando, né? Então a gente não pode viver só dessa fase. A mulher tem que ser praticante de esporte desde o começo, assim como são todas as outras mulheres, né? Eu pratico esporte. Quantas mulheres na sociedade praticam esporte? O esporte é um direito. Então, a gente ainda não chegou nesse ponto. Então, a gente precisa realmente entender o protagonismo nosso na formação dessas mulheres desde o começo. E eu esqueci a segunda pergunta. A segunda pergunta, Maria, é o que já existe? Entendi. E quais são os caminhos que já existem e que você sugere para mulheres com deficiência, e meninas também, que queiram se inserir em alguma prática esportiva, o que já pode ser feito hoje? Mas, na verdade, eu gostaria de a gente ampliar, não só as mulheres, talvez tenha que dividir a resposta em dois momentos, as mulheres e os homens também. Aonde as pessoas com deficiência, que têm dificuldade de encontrar formas de prática, o que já existe estruturado para que essas pessoas possam buscar alternativas para se engajar na prática do esporte? Então, essa é uma pergunta. A resposta dessa pergunta é muito difícil, porque o que a gente já tem específico para mulheres, a gente não tem nada estruturado, assim, um local, se tentar um local, tem um lugar que eu possa ir. Não, você vai ter que procurar locais de práticas aonde você estiver. Às vezes é na academia. Se você é uma pessoa, se você frequenta uma instituição, essa instituição oferece alguma modalidade. E aí tem que ter o engajamento também dessa instituição e entender que essa mulher tem que praticar atividade física ao longo da vida, não só aquelas modalidades que dão medalha, que vão gerar um patrocínio, que vão gerar uma bolsa atleta. Por isso que é tão importante o papel da mulher, da pessoa com deficiência, no protagonismo do gerenciamento dessas instituições esportivas. Que a maior parte delas, isso também é super polêmico, é gerenciada por pessoas não deficientes. E aí a gente entra naquela lógica, né? O que eles querem? Então, obviamente, que é o aumento do rendimento da associação, que é um número maior de medalhas, e isso ninguém está questionando isso. Mas isso precisa ser protagonizado por pessoas com deficiência, que entendam que o esporte vem muito antes. Então, se falar que tem alguma coisa específica, não, ela vai ter que procurar realmente na instituição. Porque o esporte para pessoa com deficiência ainda está muito vinculado, muito preso às instituições para pessoa com deficiência. É difícil. Você já frequentou academia? Você já viu pessoas com deficiência na academia que você frequenta? É difícil a gente ver pessoas com deficiência na academia. Uma pessoa em cadeira de rodas, uma pessoa com deficiência visual. Então, na praça pública, quantas pessoas com deficiência naquele parque que você frequenta no seu bairro estão lá? Quantas estão fazendo caminhada? Então, ainda está muito vinculado, muito preso às instituições para a pessoa com deficiência. Isso precisa mudar. Isso precisa sair. Por isso que a gente precisa, com tanta urgência, discutir esse assunto, entender, falar assim, olha, realmente o capacitismo existe, a gente ainda está fazendo, né, reproduzindo os valores, construindo uma sociedade para o futuro, para pessoas que para só uma parte da sociedade, não é o nosso todo. Então, isso precisa mudar. Legal. Interessante porque, ou seja, precisa mudar o modo como as pessoas compreendem a deficiência, como compreendem as pessoas com deficiência, e também essa perspectiva de inclusão é bastante interessante, né? Não é, então, uma questão de inserir as pessoas com deficiência nos grupos só, mas também pensar na dignidade, na plenitude, na autonomia da pessoa com deficiência em termos de suas escolhas, né? É o direito de escolha, porque ele é um cidadão, né? Nós temos direito de escolha, então eles também têm direito de escolha. Como sair daí? Legal, muito interessante mesmo.
Bom, é isso, Maria Luísa, obrigado. Foi muito legal a gente conversar sobre esse tema, pensar algumas questões e levantar a necessidade de mudar alguns paradigmas quanto à deficiência, quanto à pessoa com deficiência, especialmente o modo como a gente organiza a sociedade, organiza o esporte, e a gente, no sentido bem amplo, eu estou dizendo, tá? Da sociedade como um todo. E não só a gente pensar na inclusão da pessoa com deficiência, como também na inclusão do que pode ser feito com a pessoa, mas também em questões estruturais. Então, foi muito legal essa conversa. Eu quero agradecer. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e espero que eu tenha colaborado de alguma forma aí na discussão. Não, demais. Muito bacana. Obrigado mesmo, viu? É isso, pessoal. Agradeço por acompanharem aqui essa entrevista e nos encontramos na próxima. Até mais. Um abraço. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.